Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos encerrando o mês de junho com chave de ouro. Esse mês das festas juninas, dos santos mais populares da nossa igreja. E este domingo a gente comemora a festa, a solenidade do martírio de São Pedro e São Paulo. Dois santos importantíssimos para a nossa igreja, fundamentais nos primeiros tempos do cristianismo. E o evangelho que é proposto é o de Mateus, capítulo 16, de 13 a 19, versículos de 13 a 19. E o tema que eu escolhi para a festa desse domingo é o fundamento da igreja é Cristo. Vou repetir, o fundamento da igreja é Cristo. Esse evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19, também é muito importante para a história da igreja. Qual é o contexto? Jesus advertiu seus discípulos contra o fermento dos fariseus, uma doutrina religiosa baseada no Deus da lei, do sacrifício, do mérito, do puro e do impuro. Jesus quer que eles entendam que Deus é um Pai que é só amor. Para isso, leva-os ao extremo norte do país, inclusive já praticamente em terra pagã, até Cesareia de Filipe. É ali que se dá a passagem de hoje. Comecemos então pela primeira parte do versículo 13 do capítulo 16 de Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, como acabamos de falar, fica no extremo norte do país, é a cidade construída por um dos filhos de Herodes o Grande, chamado Filipe. E, para diferenciá-la da outra Cesareia marítima, foi chamada de Cesareia de Filipe. No tempo de Jesus, a cidade estava em construção ainda. Este é um detalhe a se ter em conta. E perto da cidade existia uma das 3 nascentes do Rio Jordão, que também se acreditava ser a entrada do reino dos mortos. Portanto, são elementos que devem ser levados em consideração para a compreensão do que nos diz o evangelista. Prossigamos agora, e você está vendo já o texto aí, lendo a segunda parte do versículo 13 do capítulo 16 de Mateus. E ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Bem, Jesus leva seus discípulos para longe da Judeia e até da Galileia, para fazer-lhes uma pergunta. O evangelista põe em contraste os homens com o Filho do Homem, o homem que tem a condição divina, portanto, o homem que tem o Espírito e o homem que não tem. Jesus quer perceber qual foi o efeito da pregação dos discípulos que ele enviou para anunciar a novidade do reino. Leemos agora o versículo 14 do capítulo 16. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. A resposta que Jesus recebe é decepcionante. Por exemplo, João Batista. Por que se acreditava que os mártires seriam ressuscitados imediatamente? Então, alguns do povo pensavam que Jesus fosse o João Batista ressuscitado, porque ele foi mártir. Elias, segundo a tradição, esse profeta não teria morrido, mas havia sido elevado ao céu e voltaria quando chegasse o futuro Messias. Jeremias, ainda segundo a tradição, escapou de uma tentativa de apedrejamento. E também se diz alguns dos profetas. Esperava-se um dos profetas anunciados por Moisés. Porém, todos os personagens aqui citados diziam respeito ao que é antigo. Ninguém, nem os discípulos, nem as pessoas a quem se dirigiam, entenderam a novidade trazida por Jesus. Leemos agora os versículos de 15 a 16. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz: mas vocês, dirigindo-se a todo o grupo. Jesus dirige-se a todo o grupo de discípulos, mas é só um que toma a iniciativa. Simão é o nome deste que responde. Pedro é um apelido negativo que indica a sua teimosia. E quando o evangelista lhe apresenta este apelido, significa que há algo contrário ao anúncio de Jesus acontecendo. Finalmente, há um dos discípulos que compreendeu que Jesus
não é o filho de Davi, aquele que impõe o reino com violência, mas é o Filho de Deus, do Deus vivificante, ou seja, aquele Deus que comunica a vida. Prossigamos agora lendo o versículo 17 do capítulo 16 de Mateus. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por que Pedro é bem-aventurado? Porque ele é puro de coração e por isso pode ver a Deus. No entanto, mesmo dizendo que ele é bem-aventurado, feliz, chama-o filho de Jonas. Filho, na cultura judaica, não indica apenas quem nasceu de alguém, mas quem se assemelha a uma pessoa em seu comportamento. E Jesus chama Pedro de filho de Jonas. Jonas é o único entre os profetas do Antigo Testamento que fez exatamente o contrário do que o Senhor lhe havia ordenado. Na verdade, o Senhor havia dito: Jonas, vá a Nínive pregar a conversão, senão eu a destruirei. Está lá no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 2. E Jonas fez o contrário. Em vez de ir para o leste, onde estava Nínive, ele embarcou no navio e rumou para o oeste, como a gente vê no capítulo 1, versículo 3 de Jonas. Então, finalmente, Jonas foi convertido. Assim, neste filho de Jonas, Jesus retrata Pedro. Ele sempre fará o contrário do que Jesus lhe pedirá, mas no final ele se converterá. É o que aconteceu também com Jonas, como vimos agora. Leiamos o versículo 18 do capítulo 16 de Mateus. Você já vê aí também na sua tela. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Vejam-se essa frase. Por isso eu te digo que tu és Pedro. O termo grego usado pelo evangelista para Pedro aqui é Petros, que indica um tijolo, uma pedra que pode ser apanhada e utilizada para a construção. Uma pedra, um tijolo. E sobre esta pedra, e quando Jesus agora fala pela segunda vez, e sobre esta pedra, agora Jesus usa uma outra palavra grega, não mais Petros, mas Petra. Petra, que não é o feminino de Petros. O evangelista usa o termo grego Petra, que significa a rocha, que é boa para as construções. É o mesmo termo que Jesus, no capítulo 7 de Mateus, escolheu para a casa edificada sobre a rocha, sobre a Petra. Está lá em Mateus 7, 24. Portanto, Jesus diz a Simão: você é um tijolo. Sobre esta rocha, e a rocha é Jesus, construirei a minha igreja. O termo grego eclesia, que quer dizer igreja, não tem nada de sagrado, mas é um termo profano que indica a reunião, a assembleia dos convidados na Grécia Antiga. Portanto, Jesus não vem construir uma nova sinagoga, mas uma nova realidade que não tem conotações religiosas, e para isso usa esse termo leigo. E os poderes, diz o evangelista, literalmente os portões de uma cidade indicavam sua força, seu poder, dos infernos, ou seja, do reino dos mortos. E por que Jesus Cristo cita os portões do reino dos mortos? Lembremos que essa cena se passou perto de uma das grutas que se pensava ser a entrada do reino dos mortos. E aí Jesus aproveita para dizer: e os portões do inferno nunca poderão vencê-la, quer dizer, vencer essa igreja edificada sobre a rocha que é o Cristo. Não é Pedro, é Cristo. Quando uma comunidade é construída sobre Jesus, o Filho do Deus vivo, a vida é comunicada. Portanto, as forças negativas, as forças da morte não terão poder sobre essa comunidade. Leamos agora o versículo 19 do capítulo 16. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus.
Ora, dar as chaves a alguém significava responsabilizá-lo pela segurança de quem estava dentro. Já dissemos outras vezes que o reino dos céus, do Evangelho de Mateus, não significa um reino nos céus, mas é o reino de Deus. Por isso, Jesus não dá a Pedro as chaves de acesso ao além. Não o encarrega de abrir ou fechar, mas o responsabiliza por aqueles que estão no interior deste reino, que é a alternativa que Jesus veio propor. E Jesus continua dizendo, tudo que tu ligares na terra. Aqui o evangelista usa uma linguagem rabínica dos grandes mestres judeus, e que significa declarar uma doutrina autêntica ou não. Né? Ligar na terra significa declarar que aquela doutrina é autêntica. Será ligado nos céus, isto é, em Deus. E tudo que desligares na terra, ou seja, tudo aquilo que você declarar que não é correto, né, que não é uma doutrina correta, será também desligado nos céus. O que Jesus diz agora a Pedro, mais tarde, no capítulo 18, ele dirá a todos os discípulos. A todos. As últimas palavras que Jesus usará neste evangelho representam o envio dos discípulos para ir e ensinar tudo o que eu vos ordenei. Está lá em Mateus 28, versículo 20a, que é aquele que segue este último versículo do evangelho deste domingo. Assim, no ensinamento de Jesus, esta mensagem que comunica vida tem a aprovação divina da parte dos céus. Mas aqui está a surpresa. Ele ordenou aos discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Está lá em Mateus capítulo 16, que é o capítulo que estamos lendo, versículo 20. Quando Jesus ordena, significa que há resistência. Os discípulos querem divulgar, mas ele barra isso. Houve uma parte positiva na resposta de Pedro ao reconhecer Jesus como o Filho do Deus, que comunica a vida, o Deus vivo. Mas qual foi a parte negativa da resposta de Pedro? As pessoas têm dito que você é o Cristo, ou seja, o Messias esperado pela tradição. Então Jesus diz, você não deve contar isso a ninguém, porque ele não é o Messias esperado pela tradição. Jesus é o Cristo, ele é o Messias, mas de uma forma completamente diferente. Ele não usará o poder, mas sim o amor. Não comandará, mas servirá. E isso agora vai provocar um embate com Simão. Aquele que foi chamado de pedra de construção se tornará uma pedra de escândalo na passagem seguinte de Mateus capítulo 16, versículos de 22 a 23. Após essa belíssima exposição que nos proporcionou Frei Maggi sobre o texto do Santo Evangelho, dessa solenidade dos santos Pedro e Paulo, faço eu agora as minhas considerações pessoais. E começo citando uma passagem da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Essa passagem diz o seguinte: de fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que já está colocado, Jesus Cristo. Paulo deixa claro que o alicerce da igreja, o fundamento da igreja, é Jesus Cristo. Ao querer saber de seus discípulos a visão que o povo tinha dele, Jesus não o faz por mera curiosidade pessoal, mas como alguém que deseja sentir os efeitos de sua própria pregação, bem como daquela de seus discípulos enviados em missão no capítulo 10 deste mesmo evangelho. É fundamental que revisemos e avaliemos constantemente a nossa prática missionária e evangelizadora. Algumas coisas importantes podemos destacar nesse processo de avaliação pretendido por Jesus. Primeira coisa, a maior dificuldade das pessoas, seja do povo em geral, seja os seguidores mais próximos de Jesus, é aceitar o novo. Ir além daquilo que já se conhece, ir além das tradições e hábitos arraigados. Para a maioria, Jesus não passava de um profeta à moda antiga. Não se reconhecia os sinais dos tempos presentes nas palavras e gestos de Jesus. É isso que se passa conosco ainda hoje. Sim, estamos desperdiçando um kairós, um tempo oportuno, propício, muito especial, que foi o pontificado de um Papa que não quis centralizar em si todo o poder na igreja,
mas esforçou-se por torná-la de verdade uma igreja sinodal, participativa, acolhedora, hospital de campanha, igreja em saída, enfim, povo de Deus de verdade, como já indicava o Concílio Vaticano II. Estou me referindo, é claro, a Papa Francisco. No entanto, o medo do novo, ou pior ainda, o simples comodismo e apego a certos privilégios, tem impedido que vivamos um tempo de maiores transformações e reformas em nossa igreja. Segundo aspecto, nosso conhecimento de Jesus não é pela razão, mas pela revelação de Deus. Tanto é verdade que Jesus diz a Simão que ele é bem-aventurado, porque reconheceu que ele era o Messias, o Cristo, e o Filho do Deus vivo, não pelos seus próprios méritos ou inteligência, mas porque o Pai que está nos céus lhe havia revelado essa grande novidade. Algo semelhante Jesus constata em Mateus capítulo 13, versículo 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque escutam. Veem e escutam a proclamação do reino de Deus, a pessoa do Messias. Também, Mateus 11, 25, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Bom, um terceiro aspecto, fundamento e alicerce, sejam da igreja, sejam da missão a ela confiada, jamais é um ser humano sozinho, Simão Pedro ou qualquer outro. A base, a rocha, o sustentáculo de nossa fé e de nossa comunidade estão apenas e tão somente em Jesus Cristo. E ainda bem, pois todos os seres humanos são falíveis, são pecadores, são passíveis de ir contra o projeto de reino trazido pelo Cristo. Prova disso é a advertência que Jesus fará a Pedro na cena seguinte. Basta ler Mateus capítulo 16, versículos de 21 a 23. E, em quarto lugar, por isso o poder de ligar e desligar, isto é, de discernir o que é certo ou errado na doutrina, na evangelização e na vivência nas comunidades, não é dado somente a Simão Pedro, mas a toda a igreja. O papel de Pedro, recebendo as chaves do reino dos céus, é proteger, cuidar, zelar da comunidade. Na igreja, e isso já deveria ter ficado claro, tanto na teoria quanto na prática, não existe poder que não seja aquele de servir, amar, ser bom e misericordioso. Diante do que refletimos nesse santo evangelho de hoje, podemos nos pôr as seguintes questões, com auxílio do biblista espanhol José Antônio Pagola. Seriam elas: esforçamo-nos por conhecer cada vez melhor Jesus Cristo? Ou nos fechamos em nossos velhos esquemas chatos de sempre? Somos comunidades vivas, interessadas em pôr Jesus no centro de nossa vida e de nossas atividades? Ou vivemos presos na rotina e na mediocridade? Sentimos que somos de verdade discípulos de Jesus? E, finalmente, estamos aprendendo a viver segundo o seu estilo de vida, em meio à sociedade atual? Ou nos deixamos levar por algum atrativo que venha mais ao encontro de nossos interesses? Vamos meditar com muita atenção sobre tudo isso. E agora, concluindo tudo, eu convido vocês a fazerem comigo esta oração que vai começar já a aparecer aí na sua tela. Rezem todos juntos comigo nessa grande festa dos apóstolos Pedro e Paulo, a festa do testemunho que eles deram. Santos Pedro e Paulo, que levastes no mundo o nome de Cristo e a ele destes o extremo testemunho do amor e do sangue, protegei de novo e sempre esta igreja, pela qual vivestes e sofrestes. Conservai-a na verdade e na paz. Aumentai em todos os seus filhos a fidelidade inquestionável à palavra de Deus, a santidade da vida eucarística e sacramental, a unidade serena na fé, a concórdia na caridade recíproca, a construtiva obediência aos pastores. Que a igreja continue a ser no mundo o sinal vivo, alegre e operante do desígnio redentor de Deus e da sua aliança com os homens. Assim ela vos implora,
com a voz trêmula do humilde atual vigário de Cristo, que vos olhou, ó santos Pedro e Paulo, como modelo e inspiração. E então, guardai esta igreja bendita com a vossa intercessão, agora e sempre, até o encontro definitivo e beatificante com o Senhor que vem. Amém. Esta é uma bela oração composta pelo Papa Paulo VI. Deus vos abençoe, vos conceda uma excelente festa. Aproveitem o vosso domingo na vossa comunidade, na vossa família. E até o próximo final de semana, se Deus quiser.